Lula bate mais um recorde. Houve um aumento de 65% na quantidade de queimadas na Amazônia em seus 4 primeiros meses de mandato. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. O primeiro quadrimestre deste ano registrou um aumento substancial das queimadas em todos os biomas brasileiros. De forma geral, nos meses de janeiro a abril de 2023, foram queimados 1,4 milhões de hectares em todo o país, um crescimento de 48% em relação ao ano passado. Esse índice foi ainda maior na Amazônia. Nesse bioma, foi registrado um aumento de 65% nas queimadas na comparação com os 4 primeiros meses de 2022. Em geral, 91% de toda a área queimada no Brasil neste ano se encontra na floresta amazônica. A maioria dessas áreas atingidas pelo fogo se encontra no estado de Roraima. Quase 3/4 de todos os focos de queimada no país foram observados lá, um crescimento de 95% em relação ao ano passado. Além de Roraima, também os estados do Pará e do Mato Grosso tiveram uma quantidade expressiva de queimadas registradas até o final de abril deste ano. Em suma, a situação dos biomas brasileiros é muito pior do que aquela observada no ano passado. Pode-se dizer que o Brasil está literalmente pegando fogo. Esse tipo de notícia veiculada em meados de maio já não chega a surpreender. Afinal de contas, a coisa já não estava boa no início do ano, com o mês de fevereiro batendo recordes em matéria de desmatamento na Amazônia. Nós, inclusive, falamos sobre isso no vídeo. Desmatamento da Amazônia bate recorde no governo Lula. O link está aqui na descrição. Naquela época, os especialistas deram a desculpa de que a alta cobertura de nuvens durante o mês de janeiro fez com que os números do desmatamento fossem acumulados para o mês seguinte. Assim, as informações de fevereiro estariam distorcidas, o que explicaria o fatídico recorde alcançado pelo governo Lula. Dessa vez, contudo, a desculpa dada pelos especialistas é diferente. Uma vez que mais 2 meses se passaram e a situação da Amazônia e de outras áreas de preservação ambiental só piora, alguma justificativa tem que ser dada. E no caso atual, o culpado é o efeito Laninha. Ou melhor, o fim desse efeito que já durava 3 anos. De acordo com os pesquisadores do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o Laninha traz mais umidade para a Amazônia, dificultando a propagação do fogo. Ou seja, o Brasil estaria entrando em um período mais seco, no caso, no El Niño, e portanto, mais propenso a queimadas do que no período anterior. Essa explicação pode fazer algum sentido, ou pode ser simplesmente passamento de pano para a ineficiência do governo Lula no que se refere à preservação ambiental. Parece que o amor venceu, mas o meio ambiente ainda assim vai de mal a pior. Provavelmente, os especialistas não estão considerando um efeito muito importante no Brasil. E eu não estou falando do Laninha, mas sim do El Ladrón, que mais uma vez, reconduzido ao poder no país, já demonstra seu talento natural para indicar pessoas incompetentes para as mais diversas áreas de seu governo. Se você acha que o Quintessência está exagerando nessa análise, talvez seja interessante rever números relacionados ao meio ambiente, que vão além da questão das queimadas. De forma mais específica, o desmatamento também tem batido recordes no governo Lula. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano, nada menos que 844 km² da Amazônia foram derrubados, uma área equivalente aos municípios de Belo Horizonte e Porto Alegre somados. Essa já é a segunda maior taxa de desmatamento da série histórica para os 3 primeiros meses do ano, perdendo apenas para o ano passado. E apenas para não deixar o Lula em segundo lugar nessa história, é importante frisar que, nesse mesmo período, houve desmatamento recorde em outro bioma brasileiro. No Cerrado, nada menos que 1.375 km² foram desmatados no começo deste ano. É curioso lembrar como Lula fez questão de prometer, em sua campanha eleitoral, alcançar o patamar de desmatamento zero em seu governo. Algum defensor do molusco poderá argumentar, sem dúvidas, que esse tipo de conquista leva tempo para ser alcançado. 4 meses não seriam suficientes para chegarmos a esse patamar. E sim, isso é verdade. Contudo, o que vemos é que não só o governo Lula foi incapaz de fazer qualquer melhoria na preservação do meio ambiente, como a coisa só fez piorar desde que ele assumiu o mandato. O fato é que o molusco está apenas repetindo os seus feitos do passado. Os recordes do desmatamento e das queimadas nos 2 primeiros mandatos do Lula já são um fato bastante conhecido por muita gente. Embora ele sempre se valha daquele discurso de preservação do meio ambiente, os números de sua gestão anterior apontam para uma realidade totalmente diversa. Sob o governo do Lula, a Amazônia queimou com bastante intensidade, e ao que tudo indica, esse cenário vai se repetir, infelizmente. O discurso de preservação ambiental ventilado por Lula e por sua ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é apenas uma conversa fiada que não encontra eco na realidade. No caso da Amazônia e do Cerrado, o misto de ineficiência, corrupção e desinteresse real se torna uma tragédia anunciada.
Basta olhar para o passado para termos certeza desse fato. Chega a ser curiosa, portanto, a posição de tantos progressistas que fizeram um L com gosto nas eleições em nome do meio ambiente. O arrependimento dessa turminha seria trágico se não fosse cômico. Mas será que Lula conseguiria resolver o problema do meio ambiente, ainda que ele quisesse e tivesse um mínimo de competência? Será que a solução para a questão da Amazônia e de outros biomas está no Estado? Bem, é nisso que acreditam muitos membros do próprio Estado. Para eles, seria tudo uma questão de se adotar boas políticas públicas ambientais. Por exemplo, diversos funcionários públicos ligados à questão da preservação ambiental fizeram questão de passar pano para o Lula, colocando a culpa dessa história, é claro, no Bolsonaro. Para muitos desses funcionários, o Molusco está apenas sofrendo as consequências de 4 anos de desmonte das políticas públicas. De acordo com esses funsas, tudo seria resolvido com mais Estado. Mais agentes de fiscalização agindo em campo, mais multas e punições sendo aplicadas com rigor e, é claro, mais secretarias e órgãos estatais especializados na preservação do meio ambiente. Em resumo, mais burocracia e mais cargos recebendo salários bastante generosos. Porém, ao contrário do que esses funcionários públicos, os quais são parte interessada nessa história, é preciso frisar, dizem, a solução da questão ambiental não está no Estado. Pelo contrário, dar poder ao Estado nunca resolveu nada, nem resolverá. Isso serve apenas para encher o bolso de um monte de gente, neste caso, sob a desculpa de proteger o meio ambiente. A única solução real e efetiva para a questão ambiental da Amazônia e de qualquer outra parte do mundo é a propriedade privada. Apenas quando cada pedaço de terra disponível na Amazônia tiver um dono, é que ela será realmente preservada. Enquanto a floresta pertencer a todo mundo, ou seja, a ninguém, nunca haverá um esforço efetivo para que ela seja conservada. Tratar a Amazônia como um bem público brasileiro, ou pior ainda, como um patrimônio da humanidade, é condená-la à completa destruição, mais cedo ou mais tarde. E nessa história, o Estado é o cúmplice da depredação do meio ambiente. Sim, os atuais números do desmatamento e das queimadas se devem, na maioria, à incompetência do Lula e de sua gangue. Contudo, ainda que qualquer outra pessoa estivesse no poder, a coisa não seria tão diferente assim, mesmo se esse indivíduo estivesse muito bem intencionado. Promessas eleitorais envolvendo a preservação do meio ambiente são pura enganação demagógica, porque não tratam o cerne da questão, a propriedade privada. Apenas nós, libertários, temos a real chave para resolver o problema dos biomas brasileiros. Lula, por sua vez, tem capacidade apenas de entregar vergonhosos números no que se refere à preservação ambiental. Com o larápio de 9 dedos no poder, teremos recorde após recorde de queimadas, desmatamento e destruição do meio ambiente. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.